importante a gente ter um respeito com os filhos, né? Porque às vezes a gente fica assim, Kardec, mas ninguém nem sabe o que Kardec passou. A gente calcula, mas ninguém sabe. Imagino que deve ter sido coisas horríveis. Quando a gente pensa na nossa época de estudo, onde a doutrina espírita era tão perseguida ainda, vamos dizer, uns 60 anos atrás. Eu tenho 75, na minha época de curso primário, a doutrina espírita era muito perseguida. E nós tivemos que ir estudar em Salvador, num convento de freiras, sem dizer que éramos espíritos, senão não nos aceitavam. Pelo que a gente já passou, a gente calcula o que os nossos queridos irmãos de 2 séculos atrás, né? 2 séculos atrás, passaram. Quanto sofrimento para a gente estar onde está hoje. Para a gente ter toda essa beleza de doutrina, em que a gente pode se expressar, dizer, eu sou espírita. A doutrina me completa. Na doutrina espírita não se exige nada. Você é o que você é. Eu posso ir para uma festa, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer tudo. Depende de mim. Agora, eu sabendo que eu estou errada. Não é? E a nossa reforma íntima é que nós vamos melhorando com o desenrolar do tempo. Então, a doutrina não nos proíbe nada. A doutrina nos deixa livre, como ele disse aí, né? Como foi nos ensinado. A doutrina espírita não nos proíbe nada. Nós nos conscientizamos do que é certo e o que é errado, de acordo com a nossa consciência. Porque o certo de um pode ser errado para mim. O meu certo pode ser errado para seu Zito. Né? Então, cada um tem seu livre-arbítrio. É muito importante que a gente nunca esqueça disso. E cada um tem a sua reforma íntima a fazer, de acordo com o que a gente aprende, de acordo com o que a gente estuda. Porque não adianta a gente estudar muito se a gente não coloca nada em prática. Precisamos estudar, precisamos vigiar, precisamos melhorarmos de acordo, como eu já disse, com o que a gente aprende. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos nesta doutrina, onde a gente tem a certeza de que a gente não começou hoje, nem nessa vida agora. Nós já tivemos várias encarnações. Nós estamos assistindo aí no Domingo Fantástico, vocês devem estar acompanhando, tudo quando começou, né, no planeta Terra, eles estão mostrando. E a gente teve a oportunidade de assistir, vocês devem ter assistido também, uma aldeia em lugares onde os índios são obrigados a matar seus filhos, porque eles são muitas vezes deficientes. Então as mães entram numa espécie de uma floresta, lá elas têm os filhos sozinhos, e lá, se não forem perfeitos, elas matam. Então, em pleno século XXI, a gente ainda passa por isso. Que vida é essa? É para a gente parar e pensar. Quanto a gente já estudou, quanto a gente já sabe, e parar em um momento desse. Passou comigo agora, não sei se vocês viram. Parar, está numa situação dessa. E onde existem pessoas que defendem isso. Por que não mandar ajuda para esses lugares? Por que não transformar a mente dessas pessoas de que ninguém pode tirar a vida de ninguém? É o ser humano que Deus criou, que está ali. Se ele tem um problema deficiente, é porque ele tem que cumprir este vamos dizer assim, papel, ou este sacrifício, ou seja lá o que for. Tivemos a oportunidade hoje de pegar uma transmissão aqui no WhatsApp de um menino, me ensinou para mim, que a cabeça dele é toda virada para trás.
e ele já se formou, não é? Ele faz escrita. A cabeça dele ele não fica assim. A cabeça é virada para as costas. É porque eu não tenho oportunidade de mostrar a vocês aqui numa tela ampla. Mas se a gente puder, a gente vai mostrar. Como hoje em dia tem aparecido vários casos de deformações. O que é isso? Né? Então a doutrina nos ensina que nós temos que abraçar todos esses irmãos e pedimos a Deus que eles consigam ultrapassar essa existência, porque não é por um acaso. Vamos, meus irmãos, agradecer a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos neste primeiro dia, aonde esta casa completa mais um aniversário. E pedir os nossos pensamentos, enviando luzes, flores, abraços de amor ao nosso querido Sobral, que deve ter feito parte da equipe de Allan Kardec. Isso aí que se porque ele também nos trouxe no tempo. E pedir a Deus, onde quer que ele se encontre, que ele receba nesse instante a nossa vibração de amor, de luz, muitas luzes, para que o seu espírito seja cada dia mais iluminado. Ele que andou por tantas cidades, que levou a doutrina em tantos lugares, possa nesse instante estar também na espiritualidade, levando a sua palavra de amor a todos aqueles irmãos que necessitem. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine e o acompanhe na sua tarefa espiritual. Que Deus nos ajude, que possamos ter no nosso irmão Sobral um exemplo, para que possamos caminharmos um exemplo desses irmãos que nos antecederam, sabe, levando sempre a mensagem de paz, de amor àqueles que ainda não acreditam que Deus é o nosso Pai, que Deus sempre nos dá aquilo que merecemos, porque nada mais é do que o que temos que passar. Obrigada, Senhor, por este dia, por esses anos todos que aqui estamos, por esta casa, por todos que aqui se encontram, pelos que já passaram, que já se encontram na espiritualidade. Obrigada, Senhor, por aqueles que hoje, por algum motivo, aqui não se encontram, que resolveram deixar a doutrina espírita e seguir outros caminhos, que também são iluminados. Obrigada, Senhor, porque temos a consciência de que estamos tentando cumprir o nosso dever. Obrigada, Senhor, porque temos a consciência de que a cada dia subimos um bocadinho no degrau da eternidade. Que Deus nos ajude, que tenhamos a possibilidade de ainda assistirmos a muitas semanas espíritas nessa casa, mesmo com a idade de todos, a cada dia subindo um pouco, ou descendo. Mas que nós preferimos dizer subindo, porque lá em cima encontraremos o nosso Pai, o nosso irmão, o nosso mestre, junto com todos esses que deixaram para nós a sua herança. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade de subir esta casa e considero uma família, todos nós, e eu só tenho a agradecer porque há alguns anos atrás eu entrei por aquela porta e eu mudei consideravelmente. E essa mudança foi para melhor. Cada momento que nós vivemos
obrigado a todos a minha presença aqui nesse ambiente maravilhoso que chama-se Centro Espírita Paulo de Tarso. E obrigado ao meu amigo ali, que nunca vai sair da minha mente, não pode encarnar. Antônio Sobral da Costa. Porque, obrigado, pois a nossa amizade é tão grande que uni dois filhos, o meu e o seu, no trabalho que eles cumprem na vida material. Muita paz a todos nós.